Olá, estudante da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e juntos vamos, nesta aula, trabalhar um pouco mais sobre as sequências matemáticas, sequências numéricas, que são a PA e a PG, que a gente chama carinhosamente assim. PA é a progressão aritmética, tá? Que você já deve ter visto em outra oportunidade, e a PG é a progressão geométrica. A diferença entre elas é a forma como elas aumentam ou diminuem, como elas crescem ou decrescem. Tá? A razão, quando é somada ou diminuída, nós estamos falando de uma progressão aritmética, uma PA. Quando eu tenho essa razão, uma razão multiplicada ou dividida, né, entre os termos ali que compõem a sequência, eu estou falando aí de progressão aritmética, progressão geométrica. A progressão aritmética ou geométrica você encontra em estudos geográficos, por exemplo. Tá? O crescimento de populacional, o crescimento numa plantação de milho, por exemplo. Tá? Então, esses estudos, né, essas ferramentas são aplicadas nos estudos dessa natureza. Tá bom? Nesta aula, vamos falar um pouquinho da soma dos termos de uma PG infinita. Como é que eu trabalho com infinitos termos e consigo agrupá-los de uma maneira que eu possa somar e chegar a um resultado único. Veja como é que vai acontecer então. Vamos primeiro encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, usando a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. A professora não falou em momento nenhum que eu ia trabalhar com fração, muito menos com dízima periódica. Por que que esses termos apareceram aqui? Olha, fração é uma divisão. Então, toda vez que eu tenho uma razão ali na minha PG, que é 0,5, 0,2, eu estou trabalhando com uma fração. 0,5 é 1 sobre 2, 0,2 é 1 sobre 5, tá? Então, eu tenho ali esses valores, podem multiplicar ou dividir os termos ali de uma PG, tá bom? Por isso, então, o termo da fração apareceu aqui. Geratriz é aquela fração original. Né? Eu tenho frações, por exemplo, a fração 1 sobre 2, meio, é igual a 0,5. Então, é ela que é a origem, né? A fração que gera, vamos dizer assim, pelo próprio nome, o 0,5, esse resultado. Só que essas frações aqui, elas são específicas porque elas vão nos dar resultados em dízimas periódicas. Dízima é aquele valor decimal periódico, que vai repetindo sempre a mesma coisa depois da vírgula e nunca acaba, tá? Então, isso é uma característica de elementos da nossa PG infinita aqui. Por isso que a gente vai aproveitar essa deixa e usar esse conceito agora aqui, tá bom? Quando temos uma progressão geométrica infinita, com a razão sendo um número entre -1 e 1, ou seja, pensa numa reta numérica aí, entre o -1 e o 1, que valores que você encontra? Os zeros, vírgula, alguma coisa, tá? Percebemos que a soma dos seus termos, dos seus infinitos termos, converge, direciona para um valor. Ela tem um limite máximo. Então, no máximo vai dar aquilo. E conforme você vai fazendo a soma dos termos, você vai perceber qual é o valor máximo que você vai encontrar. E há uma fórmula que nos permite calcular esse limite, né? É um limite máximo. Você lembra dessa fórmula? Já viu alguma coisa parecida com soma de termos de uma PG? Por que ela é diferente da fórmula da soma dos termos de uma PG finita? Porque numa PG finita, eu sei quantos termos tem para trabalhar. Se eu tenho 5 termos, eu sei que eu vou somar os 5 e vou encontrar o resultado. Numa PG infinita, eu tenho 5 e pontinhos, como é que eu vou fazer? Não dá, né? Então, eu tenho que usar uma fórmula um pouco diferente para isso. Retomando, primeiramente, a fórmula do soma dos termos de uma PG finita, aquela que acaba. Que elementos que eu tenho nessa fórmula? A soma dos n termos. N é um número que eu conheço. A PG tem 5 termos, a PG tem 10 termos, a PG tem 1000 termos. Tá? A1, que é o primeiro termo, é ali onde começa toda a brincadeira daquela sequência numérica. Q, que é a razão. N, a quantidade de termos, menos 1. Então, aqui, A1 vezes Q elevado a N menos 1. E o que eu faço aqui primeiro? Tem uma potência de multiplicação a conta de menos.
E tudo isso ainda numa divisão. O que eu vou fazer primeiro aqui? As prioridades matemáticas. Vai resolver primeiro essa potência, vai resolver o parênteses e vai multiplicar. No final, você vai dividir por essa subtração aqui também que você vai fazer. Tá bom? Então, essa é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Tá? Sabia que financiamento de carro, de casas, enfim, financiamentos também trabalham com isso aqui? Com progressões? Quando os valores vão aumentando de um mês para o outro? Tá vendo? Agora, aquela que nós vamos trabalhar nesta aula, da PG infinita. Eu não sei a quantidade de termos que eu tenho nessa PG. Primeira coisa que sumiu, o troço que estava com o N, né? O termo que estava com o N. Eu não tenho essa informação, então ela não vai aparecer. Sobrou aqui em cima, ó, trabalhando toda a parte aritmética daquela equação, daquela fórmula, o A1, que é o primeiro termo, eu preciso dele para começar esse serviço. 1 menos Q, então eu preciso conhecer a razão. Quantos números tem? Aqui eu não preciso saber, tá? Só que essa razão ela precisa ser 0, alguma coisa positiva, entre o menos 1 e o 1, tá bom? Lembre-se que com a razão maior que menos 1 e menor que 1, conforme o valor de n cresce, o valor de q elevado a n se aproxima do zero. Expoente muito grande e a base muito pequena, o resultado vai ser próximo do zero, tá bom? Com a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, nós podemos calcular a fração que originou uma dízima periódica. Começamos a aula falando sobre isso. Vamos praticar essa ideia. Considere a dízima periódica 0,2222222, então é infinito e além. Ela pode ser escrita, vamos decompor esse número. Então, se eu tenho uma casa depois da vírgula, é um décimo, tá? Então, é 0,2. Duas casas depois da vírgula, centésimo. Então, 0, o segundo 2 aqui, ó. O terceiro 2, ele está na casa do milésimo. Então, antes dele, todo mundo é 0. O quarto 2, antes todo mundo é 0. E assim por diante, tá? E essa sequência é uma PG infinita com quem é o primeiro termo? 0,2. E quem é a razão? A razão você pega o segundo e divide pelo primeiro, tá bom? Dividindo o segundo pelo primeiro, 0,1. Achei a razão e o primeiro termo, agora é só colocar naquela fórmula. O que você vai fazer exatamente agora? Encontre a fração que originou, então, essa dízima periódica 0,222. Está aqui a fórmula dos infinitos termos, já sabemos quem é o primeiro termo e já sabemos quem é a razão. Se a prof falou muito rápido, tem um lembrete para você aqui. Copia direitinho isso aqui no seu caderno, o enunciado, a fórmula destacada, as informações que você precisa.
Viu como agora a história da fração geratriz não ficou tão absurda para você dentro desse conteúdo? E que a fração, ela não é um bicho de sete cabeças. A gente pode deixar ela mais, né, fácil de ser entendida e trabalhar com uma forma diferente também, tá bom? Vamos corrigir. A dízima periódica inicial, 0,222. Coloquei 3, número 2 ali, ok, ele vai repetir infinitamente, não precisamos mais disso. 0,2 que é o primeiro, mais 0,2, mais 0,02, mais 0,002, né? Então, o décimo, mais o centésimo, mais o milésimo. Décimo, centésimo, milésimo é a posição que o 2 está. Quando eu somei o milésimo com o centésimo, ó, o 2 entrou na segunda casinha. E daí, quando eu somei com o décimo, o 2 entrou na primeira casinha. Então, formou essa dízima aqui, certo? Essa sequência é uma PG, já vimos e você concordou comigo, então estamos de acordo. O primeiro termo, 0,2, a razão, 0,1, que você anotou aí no início do exercício. Aplicando a fórmula, trocando, dando nome para os termos aqui, os valores, o primeiro termo 0,2, embaixo 1 é ele mesmo, o menos é ele mesmo, e o 0,1 foi a razão que você encontrou. E viu como ela está entre o menos 1 e o 1? Viu como ela é 0, alguma coisa positiva, né? Daquele conceito inicial. 1 menos 0,1, 0,9. De novo, pensa em dinheiro. R$1 menos 10 centavos, 90 centavos. Muito fácil. Você não armou essa conta aí, pelo amor de Deus. 0,2 dividido por 0,9, pode fazer na calculadora para te ajudar. Pode fazer no papel aqui, porque a quantidade de casas igual, só eliminar a vírgula. Ou vamos fazer um jeitinho diferente, vamos botar uma fração aqui, já apareceu a fração antes, vamos continuar perdendo o medo dela. 2 décimos, 2 sobre 10. 9 décimos, 9 sobre 10. Na divisão de frações, repito a primeira, isso mesmo, e multiplico pela inverso na segunda. Então, o 10 que estava embaixo foi para cima, tá? Essa é a regrinha da divisão das frações, sempre é bom lembrar. Em cima vezes em cima, 2 vezes 10, 20, e 9 vezes 10, 90. Simplifica todo mundo por 10, ou já tira aqui, de atravessado, 9 é 2 nonos. Então, 2 nonos é a fração geratriz de 0,2222. Divide rapidinho na sua calculadora, no seu celular, enfim, no papel mesmo. 2 divididos por 9 é a chamada fração geratriz. Tá vendo como foi tranquilo? Nem ficou tão absurdo assim, não é mesmo? Já que você achou tranquilo e não achou absurdo, vamos fazer mais um. Encontre a fração que originou a dízima periódica 3,777. Essa dízima ela é um pouco diferente por causa daquele 3 ali. O que é que você tem que pensar além, tá? De novo a mesma fórmula. E a dica, decomponha a dízima periódica para visualizar a PG, igual você fez com o 0,222, tá? Faz devagar, com tranquilidade, e você vai chegar no resultado e vai estar certinho.
Sentiu alguma dificuldade por ter aquele 3 ali na frente, na parte inteira? Né? Na outra tinha o 0, então a decomposição foi fácil. Deixei a dica aqui para você fazer a decomposição. Como que você fez a decomposição? Onde é que ficou esse 3? Porque depois da vírgula a gente sabe onde é que fica o 7 do décimo, 7 do centésimo, 7 do milésimo. E o 3, minha gente, ficou o quê? Ele é o diferente, então ele vai ter que ficar no nosso problema, ele vai ficar sozinho, tá? Eu tenho que mostrá-lo nessa soma. Então, é um 3 que é a parte inteira, mais a parte decimal desse número. A parte decimal, você conseguiu fazer a decomposição. 0,7, 0,07, 0,07, 0,07. O décimo, centésimo e o milésimo, certo? Então, na posição do décimo vai o número, o algarismo ali, o 7. Na posição do centésimo foi o 7. E na posição do milésimo foi o 7. Tudo o resto vem com o 0. E a parte inteira sozinha, o número 3. Guarda ele um pouquinho que a gente já trabalha com ele. Observe que a sequência é composta, porque a gente transformou isso numa APG. 3, 0,7, 0,07 e 0,007. Tá? Então, eu tenho essa sequência que eu quero somar para chegar nesse número. O primeiro termo ele não obedece ao padrão estabelecido entre os demais termos. A gente enxerga esse padrão, essa regularidade, lá na parte dos centésimos, dos décimos e dos milésimos, né, onde aparece o 7. Mas então, deixa ele guardadinho um pouquinho, vamos trabalhar com aquela outra sequência que você já sabe. Por isso, vamos separá-lo da sequência, deixa ele do cantinho, e no fim da resolução vamos adicioná-lo à soma. É uma soma de valores, né? Então, eu vou somar primeiro tudo que eu tenho ali na parte decimal, e no final eu vou somar com 3, que vai ficar fácil também. Considerando, então, uma nova sequência, esquece 3. Ali que está a tua PG, do 0,7 para frente, tá? Então, o 0,7 é o primeiro termo, o 7 centésimo segundo termo e o 7 milésimo terceiro termo e o infinito e além. Vamos calcular o quociente, então, entre o segundo e o primeiro para achar essa razão. Você já sabe fazer isso. O segundo dividido pelo primeiro, a razão é 0,1. Vai precisar para colocar na nossa fórmula e também precisa do primeiro termo 0,7. Esquece 3, lembra-se? Então, agora só nessa aqui. A1, 0,7, o Q, 0,1. Colocando naquela fórmula mágica que vai fazer todo o processo para você. 0,7, 1 menos 0,1. Já sabemos que isso é 0,9. Aqui tem uma pequena correção, que na hora de digitação a professora deve ter ficado cansada e comeu uma bolinha, né? Mas vamos pular para cá que está certo. Então, 0,7 é 7 décimos e 1 menos 0,1, 0,9, que é 9 décimos. Esquece isso aqui. Combinado? Então, vamos dali para frente. 7 multiplica pelo 7 sobre 10, multiplica pelo inverso da segunda fração, divisão de frações. Posso simplificar aqui, ou posso multiplicar e simplificar no final. 7 sobre 9, tá? Mas esse não é o resultado final, porque nós temos que somar aquele 3 ainda, ok? A soma dos termos de 0,7, 0,07, 0,07 é 7 nonos, tá? Daquela sequência que a gente retirou. Agora a gente tem que somar o 3. Somando tudo isso com 3, um MMC bem rapidinho aqui, 9 vezes 3, 27, mais 7, 34. 34 divididos por 9 vai dar 3,07777. Quando você está no ensino fundamental, você também aprende a trabalhar com as dízimas periódicas e encontrar a fração geratriz, tá? Agora, no ensino médio, é assim uma maneira mais fácil, mais elaborada, para você encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, ok? Vimos então nessa aula como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica aplicando a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, que parecia impossível, não é mesmo? Eu fico por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima.